Você tem conhecimento do que aconteceu antes do dilúvio? O porquê Deus decidiu destruir a humanidade, o mundo e os homens e até mesmo os animais daquela época? Você tem curiosidade sobre este assunto? Neste vídeo eu estarei falando os motivos ali de Deus ter destruído o mundo com o grande dilúvio e falarei um pouco a respeito do que aconteceu antes do dilúvio, todas as coisas horrendas, estranhas e macabras que aconteceram antes do dilúvio, para que Deus viesse então com o dilúvio e destruísse o mundo. Dito isto, fiquem todos com Elohim e fiquem com mais este conteúdo do canal. A Bíblia é um livro de muitos mistérios e segredos, e ao longo dos séculos ela foi até mesmo ocultada da maioria das pessoas. As suas escrituras, o seu conhecimento, ele foi abafado por homens. Porém, as escrituras sagradas agora são lidas e relidas por muitas pessoas, e até mesmo livros que eram ocultados hoje, nos dias atuais, são lidos e alguns até mesmo o consideram como sendo livros inspirados por Deus. Um dos grandes mistérios e segredos das escrituras sagradas aí que muitas pessoas têm curiosidade é o porquê de Deus ter destruído a humanidade anterior ao dilúvio, o que levou e motivou a Deus a ter tal atitude de destruir toda a humanidade. Isto inclui animais, árvores, tudo que existia, inclusive a humanidade naquela época, os homens, as mulheres, o que realmente motivou a Deus. Muitas pessoas vão dizer que foi por conta aí do pecado da humanidade, mas na verdade foi muito além disso. E a partir de agora, segundo as escrituras sagradas, as tradições antigas judaicas e também o livro de Enoque, eu falarei a respeito deste assunto. No livro de Gênesis, no capítulo 6, é-nos dito todas as informações do que aconteceu naquela época. Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra, lhes nasceram muitas filhas, em outras versões, muitas mulheres, por conta da humanidade, dos descendentes de Adão terem todos em si, no geral, todas as descendências e linhagens terem se misturado, e desta mistura aí nasceram belíssimas filhas. E aconteceu que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens, as filhas da humanidade, eram atraentes e belíssimas, e escolheram para si aquelas que mais lhes agradaram aos olhos. Gênesis capítulo 6, versículo 2. Aqui nós podemos ver que os filhos de Deus olharam para as mulheres da humanidade, as filhas de Adão, e então tomaram para si todas aquelas que eles desejaram. Uma curiosidade é que o termo filhos de Deus é o primeiro termo para anjos. Aqui nós podemos ver algo muito macabro e terrível que aconteceu naqueles dias. Os anjos caídos então tomaram as filhas dos homens, as filhas de Adão, as mulheres daquela época, e se relacionaram com elas. Naquela época, naqueles dias, existiam dois tipos de mulheres: as mulheres da descendência de Caim, descendentes de Adão pela parte de Caim, e também existiam as mulheres da descendência de Sete, descendentes também de Adão, só que pela parte de Sete. Estas mulheres, elas eram realmente muito atraentes. Porém, logo após a mistura destas duas linhagens, a linhagem de Caim e a linhagem ali de Sete, nasceram mulheres muito mais belas do que já existiam naquela época, muito atraentes. Então, os filhos de Deus, estes anjos, as desejaram ali, no caso, com um propósito muito mais maligno e maior, não por simplesmente se relacionarem com elas, mas para literalmente se atreverem a enfrentar o próprio Deus com tal imundícia. É especulado e teorizado que as mulheres, por terem se relacionado aí com tais seres, com literalmente
filhos de Deus com anjos. A mistura entre eles resultou um resultado muito terrível que mais à frente eu estarei falando para cada um de vocês. Elas acabaram se relacionando com tais anjos. O livro de Enoque vai nos dizer que eram cerca de 200 anjos. Eles caíram e eles firmaram um pacto em cima do monte Hermon e ali disseram que eles pagariam pelo que eles fariam, mas pagariam todos eles juntos, mas assim mesmo eles fariam tal ato e tal coisa. A humanidade daquela época já estava se tornando uma humanidade totalmente maligna, começando primeiramente com Caim, que ali, no caso, assassinou seu próprio irmão Abel, e por conta disso começou-se a maldade na terra. Os descendentes de Caim eram mais perversos, não todos, até porque existiam muitos dos descendentes de Caim ali, que no caso mexiam com coisas cotidianas, mexiam com músicas, mexiam ali com instrumentos, eram pessoas de paz, mas a maioria ali dos descendentes de Caim eram caçadores maus, eram pessoas devassas, eram pessoas que realmente não se importavam com as coisas de Deus. Já a descendência de Caim, as mulheres da descendência de Caim também eram da mesma forma. No caso, os descendentes de Sete, no começo e no princípio, eles eram bons aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor, e eles cultuavam o nome de Deus e serviam a Deus. Alguns dos descendentes de Caim também serviam a Deus, porém eram muito devassos em sua maioria. Os descendentes de Sete também ficaram maus, também ficaram ruins e malignos aos olhos de Deus, e já não mais cultuavam ao Deus verdadeiro, mas cultuavam a si mesmos e aos próprios filhos de Deus, os anjos caídos. Eles cultuavam tais anjos. Mais à frente eu estarei falando o porquê eles cultuavam os anjos caídos. Uma curiosidade é que, se os descendentes de Sete fossem realmente todos bons, estariam mais pessoas na arca junto com Noé, até porque Noé fazia parte da descendência de Sete. Porém, a maioria dos rabinos, traduções e até mesmo interpretações aí, com fontes vindo aí de tradições antigas semíticas, vão dizer e vão falar que a esposa de Noé, chamada pelo nome de Enzara, ou também chamada pelo nome de Naamá, em diferentes tradições judaicas antigas, ela é vista e tida como uma mulher da descendência de Caim. A mesma coisa acontece com os 3 filhos de Noé. É dito aí e especulado e teorizado aí por alguns motivos que elas eram da descendência de Caim, ou eram simplesmente mistas, até porque em Gênesis capítulo 6, verso 1, é dito que toda a humanidade, ou seja, todas as linhagens se misturaram, a linhagem de Caim e a linhagem de Sete se fundiram, e dessa fusão nasceram mulheres muito belas. As esposas de Sem, Cam e Jafé foram o resultado disso aí e acabaram sendo mulheres extremamente belas. Por conta da mistura entre anjos caídos e as mulheres humanas, houve também o contato aí com os poderes dos anjos caídos. Os anjos caídos ensinaram todos os tipos de magias, de bruxarias, de necromancias, de adivinhações, de cartomancias, toda a sorte de bruxaria, de magia. Tudo isso foi ensinado pelos anjos caídos. Os anjos caídos ensinaram as mulheres humanas a magia, a bruxaria, a feitiçaria, todos os encantamentos e tantas outras coisas a mais. É também dito, segundo o livro de Enoque vai nos dizer, que os anjos caídos também ensinaram ali a arte da guerra para os homens, e os homens se tornaram ali guerreiros sanguinários e acabaram, se destruíam e se misturavam ali numa guerra, e nesta guerra acabavam ali derramando muito sangue uns dos outros. É dito que um anjo caído, chamado pelo nome de Azazel ou Azaziel, segundo o livro de Enoque, ensinou ali a fazerem espadas e, além de espadas, adagas, entre outras coisas. E então começou-se as guerras, as primeiras brigas e intrigas entre os homens.
O livro de Enoque vai até mesmo dizer e falar o nome de tais anjos caídos, de tais chefes, de tais sentinelas. É dito no livro de Enoque que tais anjos eram todos liderados principalmente por um anjo caído chamado pelo nome de Samiasa. E este Samiasa, além dele, também existiam outros anjos caídos, como Uracabarameel, Aquibel, Tamiel, Ramuel, Danel, Askel, Saraquinial, Asael, Armesiel, Batral, Anan, Savab, Samsaveel, Ertael, entre vários outros anjos caídos. Os seus nomes estão todos escritos em aramaico antigo. O livro de Enoque vai até mesmo dizer que um anjo caído chamado pelo nome de Amazarac ensinou todos os tipos de bruxarias, de magias. Foi ele o anjo caído que ensinou as magias às mulheres humanas e até mesmo aos homens. Amazarac ensinou todos os sortilégios e divisores de raízes. É dito que o anjo caído Armers ensinou a solução de sortilégios, a como solucionar ali as magias, como fazer literalmente uma quebra de bruxaria ali através da própria bruxaria. É dito que Barak-Al ensinou os observadores das estrelas, ensinou-lhes ali a astrologia e ali o movimento das plantações e coisas do tipo. É dito também no livro de Enoque que Aquibel ensinou os homens e as mulheres a fazerem sinais, prodígios e coisas assustadoras. É também dito que o anjo caído Tamiel ensinou a astronomia. E também nos é dito que Assaradel ensinou movimentos da lua. E os homens, sendo destruídos por conta disso, eles começaram a clamar a Deus, e as suas vozes romperam os céus por conta de tanta bruxaria, de tanta magia, e por conta disso aconteceu a famosa idolatria. Os anjos caídos queriam, na verdade, o culto dos homens, e o culto dos homens foi dado a eles, e até mesmo depois do dilúvio foi assim de mesma forma dado a eles. Os anjos caídos, os demônios, ensinavam magias, bruxarias e coisas do tipo em troca ali de adoração, veneração e sacrifícios a tais seres. Uma grande prova disso são as culturas do mundo afora. A própria Bíblia vai dizer e vai falar a respeito dos bruxos e feiticeiros do Egito, chamados pelos nomes de Janes e Jambres. Nós também temos Balaão, mas a curiosidade é que os magos, os bruxos de Faraó, tinham a capacidade de transformar um cajado de madeira em uma serpente, um animal vivo literalmente, com o poder da bruxaria, por conta que eles pediam e clamavam aos deuses ali do Egito. Nós sabemos que no Novo Testamento é dito que o que os gentios sacrificam ali a seus deuses, na verdade sacrificam aos demônios. O apóstolo Paulo vai dizer que ele não quer que ninguém seja participante com os demônios e com suas magias e bruxarias. Muito além do resultado das bruxarias, das magias e de muitas outras coisas que o livro de Enoque, as tradições judaicas, semíticas e até mesmo a Bíblia vai falar. Além disso, também houve ali a famosa mistura entre anjos caídos e mulheres humanas, que resultou ali no nascimento dos terríveis Néfilins, os gigantes na terra. Segundo alguns, os anjos caídos até mesmo perverteram até mesmo a humanidade, os animais, fazendo com que certas criaturas horrendas e monstruosas nascessem. E daí, então, se acredita que certas criaturas mitológicas sejam a união de anjos caídos com animais. Mas voltando aqui para o texto bíblico vai afirmar que os gigantes eram filhos dos anjos caídos com as mulheres humanas. Esta foi a corrupção geral do gênero humano e até mesmo angelical. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, onde eu abordei muitos assuntos em um vídeo de 14 minutos. Se eu ficasse aqui, eu ficaria horas e horas falando a respeito dos acontecimentos que aconteceram anteriores ao dilúvio. O porquê Deus mandou as águas do dilúvio para destruir aquela humanidade pervertida e perdida. Eu espero que tenham gostado do vídeo do canal. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.
Deixem nos comentários o que vocês sabiam a respeito desta história, se vocês já a conheciam em completo. Dito isto, até o próximo vídeo.